Marcos, no capítulo de número 11, versículos 20 a 26, né? Abra aí a sua Bíblia em Marcos, no capítulo de número 11, versículo 20. Marcos, no capítulo de número 11, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Versículo 20, quando eles saíram da cidade, eles passaram por um lugar, e eu quero ler com você, verso 20, e passando eles pela manhã, viram que a figueira se secou desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se do que tinha acontecido, né? Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou se secou. Então Jesus disse: tende fé em Deus. Repita comigo: tende fé em Deus. Olha só, Jesus falou essas palavras, 4 palavrinhas: tende fé em Deus. E essa é a chave, segura aí. Porque em verdade vos digo, que se alguém disser a esse monte, ele estava lá perto de um monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, presta atenção, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Esta é a palavra de Deus. Que Deus, através do Espírito Santo, traga entendimento. Acompanhe comigo. Então eu quero falar sobre a fé que move o sobrenatural, a fé que opera milagres. Então é sobre essa fé que eu estou falando nessa manhã. E eu quero que você que está nos acompanhando, comece a pensar no teu milagre. Qual é o teu milagre? Amém? E nós vamos falar sobre a fé que vai ativar esse milagre, que vai levar a esse milagre. Acompanhe comigo. Eu quero falar que essa fé, você leu aí, essa fé não admite dúvida. Repita aí: a fé que move o sobrenatural não admite dúvida. Não admite dúvida. Ou seja, então, pastor, mas como que é assim? Porque às vezes eu creio, mas dentro de mim eu fico com medo, eu fico com dúvida, eu acho que não sou merecedor. Isso não pode acontecer. A fé que opera milagre é uma fé que traz uma convicção. Eu orei, eu pedi e já aconteceu. Está lá no mundo espiritual. Em breve eu vou ver diante dos meus olhos. Aleluia! Entenda isso. É uma fé que não admite dúvida. Por isso o Senhor falou aqui, Jesus, palavra de Jesus: se você falar, você crer, eu creio, e você falar e não duvidar, vai acontecer. Amém? Glória a Deus. Então a fé que opera milagres não admite dúvida. A fé que opera o sobrenatural não admite falta de perdão. Olha aí, a fé que opera milagres
não admite falta de perdão. Você vê que Jesus, ele estava falando de fé e de repente ele falou de perdão. Por quê? Porque ele sabia e ele sabe que se não houver perdão, se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Se eu não sou perdoado, a minha oração não chega no céu. A minha oração não é ouvida por Deus. Então, entenda. A fé que move o sobrenatural, a fé que move montanhas, é uma fé que não admite dúvida e não admite o quê? Falta de perdão. Então o Senhor diz aqui que se alguém tiver alguma coisa com você, se aconteceu alguma coisa que te magoou, te machucou, ore agora e fala: Senhor, o Gil está aqui, eu estou dando um exemplo dele, só porque ele está aqui, você já viu que ele está aqui. Então, vamos dizer que eu tenho alguma coisa com o Gilson me entristeceu. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fechar os meus olhos, vou falar com Deus e falar: Senhor, eu sei que o Gilson não falou comigo, ele pisou no meu pé, ele me entristeceu, e ele não me pediu perdão, ele virou a cara e foi embora. Eu sei, Pai, que ele não merece, mas eu também não mereço. Eu sou um pecador, e o Senhor me perdoa. Eu piso na bola, Senhor, e peço perdão, e o Senhor me perdoa. E eu sei, Pai, que se eu perdoar ele, eu serei perdoado. E pelo amor ao Senhor, e por amor à vida dele, eu perdoo agora, em nome de Jesus. Olha que lindo. E quando acontece isso, gente, o céu se rompe, as barreiras caem, e a nossa oração vai até a presença de Deus. Olha que chave tremenda. Então, a fé que move o sobrenatural, a fé que move montanhas, não admite falta de perdão. Então, perdoe. Se você fez isso, você vai ver a diferença. A fé que move o sobrenatural é uma fé que não admite, sabe o que? Medo. E os meninos, eu falo dos meninos, o Ministério de Louvor estava cantando aqui sobre essa questão, né, de fé e essa questão de não ter medo. E o Gilson veio aqui e leu o texto que fala: não pasme, nem te espantes, ou seja, não fica assustado, não tenha medo. Não mandei eu? Vamos, vai, siga em frente, não para não, né? Então, ou seja, ativa a tua fé, ativa a tua fé, aleluia. Então, a fé que opera o sobrenatural, ela não admite medo. De novo, a fé que opera o sobrenatural não admite o medo. Vá comigo lá naquela passagem, em Mateus, no capítulo 14, eu vou ler bem rápido. A fé que opera o sobrenatural, Mateus, ela não admite medo. No capítulo 14 e o versículo de número 29, veja que coisa tremenda. Jesus falou para os discípulos pegarem um barco e ir embora. Ele falou: pega o barco, vai embora, vai. E eles foram, e ele continuou atendendo as pessoas. E quando eles estavam indo, ele olhou distante e viu que o vento balançava o barco estava numa situação difícil, e eles estavam lá batalhando. E aí Jesus falou: agora eu vou. E aí Jesus começou a andar sobre as águas e foi embora, e o vento estava, né, tomando conta ali. E de repente, por causa do vento, por causa da situação, por causa do vendaval, por causa da tribulação, escuta, né? O barco estava balançando, a fé estava balançando, presta atenção. E de repente Jesus se aproximou, e eles assustados, olha o susto, o medo. O que eles pensaram? É um fantasma. Jesus, era Jesus. Eles tinham acabado de sair de perto de Jesus, e eles estavam com medo de Jesus, achando que Jesus era um fantasma.
Gente, olha a situação. Quando o homem está com medo, ele vê o que não existe, ele ouve o que um barulho que não existe. Está entendendo? Ele vê e ele ouve coisas, imagina coisas que não tem. Então, em nome de Jesus, espírito do medo, sai agora da sua vida. Manda embora. Se você está com medo, fala: espírito do medo, sai em nome de Jesus. Por quê? Porque a fé que move o sobrenatural não admite medo. Aleluia. Agora veja o que aconteceu. Pedro falou assim: se é o Senhor, manda que eu vá ter contigo. Verso 29. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, presta atenção, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Verso 30. Reparando, porém, ele na força do vento, teve medo e começou a submergir, gritando: Senhor, salva-me. Olha que coisa, gente. Quantos que creem, toma a palavra profética, vem. Jesus falou: vem. E ele tomou posse e começou a andar. Você já começou a andar algumas vezes, eu creio. Porém, quando começam os ventos tentando te colocar medo, você permite o medo tomar conta da sua vida. Não, repreende o medo, fala: sai de mim, medo. Eu estou te ensinando, aprende comigo. O medo vem, sim. O vento vem, sim. A dúvida vem, sim. Mas você precisa resistir o medo, resistir a dúvida e falar: sai da minha vida, em nome de Jesus. Eu creio na palavra que foi liberada, eu creio na palavra de Deus, e eu não vou me mover da fé que vai me levar, que vai me trazer o sobrenatural. Diga glória a Deus, aleluia. Então, a fé que move o sobrenatural, ela não admite o medo. Mas a fé que move o sobrenatural, ela é uma convicção. Diga: fé é convicção. Diga comigo: fé é convicção. O que é convicção? Certeza. Certeza de que já aconteceu. Eu orei, enquanto eu orava, eu sentia aquela convicção. Ou seja, eu comecei a andar sobre as águas. Eu comecei a andar sobre o meu milagre. Agora eu preciso continuar crendo e profetizando, crendo e declarando o meu milagre. O vento vai balançar, mas eu vou continuar declarando, repreendendo o vento e declarando a minha fé. Está entendendo? Mova-se pela fé, porque o justo viverá pela fé. Estamos vivendo em dias que nós precisamos mais de fé do que qualquer outra coisa. Sabe por quê? Porque a fé vai nos levar a Deus, a fé vai nos levar ao céu, a fé vai nos abrir portas, a fé vai nos gerar milagre, a fé vai gerar cura. É através da fé. Então a fé é essa convicção. Vai comigo lá em Marcos, no capítulo de número 5. Esse capítulo você pode ler ele inteirinho, porque tem milagre do começo ao fim. Começa falando do gadareno e vai um monte de milagres aí. E no versículo de número 24, fala de uma mulher que fazia 12 anos. 12 anos que sofria. Eu não sei quanto tempo você está sofrendo, não importa, 1 ano, 2, 3, 10, 20, não importa. O meu Deus é um Deus de milagre. O meu Deus é um Deus de milagre. Então essa mulher, ela tinha gastado tudo que tinha, estou resumindo bem rapidamente, mas ela ouviu falar de Jesus. Jesus, falar de Jesus é falar de fé.
Ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar de fé e ativou dentro dela uma fé. Qual era a fé dessa mulher? Que se eu for até Jesus e eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. Essa foi a fé que ela ativou. E ela venceu as barreiras. Ela não podia ficar no meio da multidão por causa do seu problema, do seu fluxo. Ela tinha um fluxo constante há 12 anos. Mas ela pegou, deu um jeito, e a multidão era grande, mas ela foi andando, foi caminhando, ela foi gatinhando, e eu não sei como, mas ela deu um jeito. Quem quer, dá um jeito. Quem quer, dá um jeito, vence as dificuldades. Quem não quer, bota a dificuldade. Quem não tem, sabe, força de vontade, dá desculpa. Sabe por quê? É natural do ser humano. Eu não tenho como ir. Olha só, eu não tenho como ir na igreja. Olha só, e agora? Que desculpa que a pessoa vai dar? A igreja está indo até ele. A igreja está chegando até ele. Aonde ele que estiver, a igreja está chegando até ele. Então não tem nem como ele se desculpar. Então, para de desculpa, toma uma atitude. E que atitude, pastor? Uma atitude de fé. Uma atitude de fé. Caminha comigo nesse texto. A palavra de Deus diz que essa mulher, ela foi curada. E no versículo de número 24, começa no 24, mas aqui, verso 33. Então a mulher, com medo, né, assim, atemorizada e tremendo, consciente de que do que nela tinha acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade. Escuta o que Jesus vai falar: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre deste teu mal. O que é necessário para acontecer o milagre? Fé e atitude. Repete: fé e atitude. Ela teve fé, mas ela não ficou sentada. Ela teve fé, mas não ficou deitada. Ela teve fé, mas não ficou de braço cruzado. Ela tomou uma atitude de fé. Isso que precisa na sua vida, atitude de fé. Creia, ok? Mas tenha atitude. Vá, né? Nessa manhã, qual atitude? Eu vou crer. E a hora que o pastor, a pastora estiverem orando, e aí vamos orar daqui a pouquinho, eu vou unir a minha fé, eu vou ligar a minha fé à fé deles. E nessa aliança de fé, nós vamos alcançar o milagre. Jesus querido, maravilhoso. Então a fé é isso, é você se mover diante do sobrenatural unicamente pela fé. Pela fé. Davi estava diante de um gigante que era grande, o dobro, um pouco mais do dobro de altura que ele. Mas ele não ficou olhando para o gigante assim com os olhos estalados. Ele ficou ligado inteiramente na fé que ele tinha. Ele não falou para o gigante: se por acaso eu te vencer, não. Hoje mesmo Deus vai me dar. Hoje Deus vai me dar vitória. E eu vou estar com a tua cabeça numa bandeja. Ou melhor, vou estar com a tua cabeça na minha mão. Ou seja, a vitória. Então é essa convicção que faz a mudança. É essa convicção que move o sobrenatural, que move o milagre. Meu amado, minha amada, que me ouve nessa manhã, no versículo 36 aí de Marcos, fala a história de Jairo. Jairo estava conversando com Jesus, essa mulher tocou em Jesus. Aí Jesus
falou com ela, e depois Jesus continuou caminhando, porque a filha de Jairo estava enferma, e pediu para Jesus ir até a casa dele para orar por ela. Só que quando estavam chegando perto, eles correram e falaram para Jairo: Jairo, não incomode o mestre, a tua filha já morreu. Olha só, a tua filha já morreu. Mas eu trouxe esse exemplo, e encaixa com o louvor, encaixa com o que o meu querido falou aqui. Jesus falou para ele, na mesma hora que trouxeram essa notícia: e você vai ouvir notícia ruim, não tem jeito para tua filha, não tem jeito para tua família, não adianta você perder tempo, a tua casa já caiu, você não tem mais, acabou. Você está entendendo que vai chegar notícia ruim? Ei, é o vento. Firme na fé, porque ainda que esteja morto, o Senhor pode ressuscitar. Aleluia. O que Jesus falou para Jairo? Verso 36: não temas, ou seja, não tenha medo, crê somente. Ou seja, só basta, Jairo, só basta a sua fé. Ele creu, tomou atitude. Eu quero que você entenda. Ele creu, tomou atitude e foi até Jesus. Jesus estava indo até a filha dele, só que no meio do caminho veio uma má notícia. Está entendendo? Está entendendo? Pastor, eu acreditei, eu tomei uma atitude, mas no meio do caminho veio a notícia: fulano de tal que eu estava orando morreu. Fulano de tal que eu estava orando perdeu o emprego. O que eu estava fechando o negócio cancelou. Meu querido, não permita que essas coisas mudem a tua fé. Não. Crê somente. Só basta fé. Continua se movendo pela fé. Amém? Pela fé. E esse homem então creu. E eu quero falar para você: então somente crê. E o Senhor foi lá, e a menina ressuscitou, e o papai pôde abraçar sua filha. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Amém? E eu quero ir para a parte final. Eu quero falar para você que tem uma chave nesse texto. Lembra Marcos 11? Nós lemos no começo, no verso 22. Tende fé em Deus. Eu quero que você entenda que às vezes, por falta de entendimento, nossa fé desmorona. Sabe por quê? Você coloca a sua fé no pastor, você coloca a fé naquela irmã, que é uma irmã abençoada. Não, irmã, se a irmã orar, você coloca a fé naquele objeto que alguém levou na igreja, ungiu. Não é isso. A sua fé não pode estar em nada e nem ninguém. O segredo, a chave é colocar a fé nele, em Deus. Ele tem todo o poder, ele opera milagres. Ele pode usar o pastor, ele pode usar até mesmo um lenço ungido. Deus pode. Porém, a minha fé não tem que estar ali, a minha fé não tem que estar numa pessoa, a minha fé tem que estar em Deus. Então, eu quero dizer para você: não confia em você, não confia na sua própria fé, não confia na sua própria oração. Eu consagrei, meu Deus, eu fiz uma semana de consagração. Deve fazer, tem que orar, tem que confiar. Eu vou orar aqui, eu vou unir a minha fé à sua.
A pastora vai orar, unir a fé à sua, nós vamos orar. Porém, a fé não tem que estar em nada e nem em ninguém. A nossa fé exclusivamente nele, porque é ele que opera milagres. Amém? E eu quero fechar para a gente orar, para a pastora vir aqui junto comigo para nós orarmos. E eu quero falar aqui no versículo 23 de Marcos. O texto nos fala, capítulo 11, eu vou ler só para você ouvir. Diz assim, depois que Jesus falou: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê que se fará aquilo que está dizendo, assim será feito. Então eu já falei de fé, convicção, eu já falei da questão de você crer só em Deus, colocar toda a tua fé naquele que tem poder para operar milagres. Eu falei sobre a questão de não ter dúvida, eu falei da questão de você liberar perdão, eu falei da questão de você não ter medo. E agora eu preciso falar de uma coisa para finalizar. Você precisa declarar a sua fé, abrir a sua boca e dizer: eu creio no milagre, eu creio que essa porta já abriu, eu creio. E eu lembro, para finalizar, aquela mulher que sunamita, que teve um filho, ela era estéril. O homem de Deus declarou uma palavra de fé, e ela teve aquela criança. E quando ele já estava júnior, ele morreu nos braços dela. Ela pegou a criança, pôs na cama do homem de Deus, que ela tinha construído um quartinho para o homem de Deus, para o profeta, dentro da propriedade dela. E ela foi até lá, colocou a criança sobre a cama e foi até onde o homem de Deus estava. O marido perguntou: por que você vai? Ela falou: vai, tudo bem. No meio do caminho encontrou alguém, perguntou: por que você está indo? Ela falou: está tudo bem. Essa mulher é um exemplo de fé para mim e para você. Diante da situação, a pessoa está lá na cama, a pessoa está lá no coma, e a pessoa que tem fé em Deus, ela fala: está tudo bem, porque ela não está olhando a situação, ela está olhando o que Deus já fez na vida daquela pessoa. É sobre isso que eu quero que você ore agora junto comigo, junto com a pastora Gislane, com o João Pedro, com a Janine, com a Giovana, com o Gilson. Nós vamos unir a nossa fé e nós vamos orar. Amém. Amém? Está ativada essa fé aqui. Liga aí, ó. Liga aí. E vamos orar. Vamos orar por milagre. Vamos orar pelo sobrenatural. Vamos orar para aquilo que você não tem o que fazer. Não é para Deus: Senhor, me dá pãozinho. Você tem dinheiro? Pega o dinheiro, vai lá na padaria com o pãozinho. Mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, eu não tenho nada. Aí eu vou ter que pedir para o Senhor: Senhor, opera um milagre. E você pode descansar, que o pãozinho vai estar lá na tua mesa. Amém? Glória a Deus, pastora. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Amém. Glória a Deus. Amados, você foi ministrado sobre fé. Agora nós vamos chamar o milagre sobre a tua vida. Você já entendeu tudo, né? Um resumo das coisas, né? Não pode ter dúvida, não pode ter medo, tem que perdoar e declarar, profetizar, mesmo que
vem a situação difícil, você tem que continuar dizendo: eu creio porque tem alguém no controle da minha vida, que é o Senhor Jesus. Amém? Eu vou estar orando pelos pedidos de oração, e creia que um milagre vai acontecer. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos declarar que o Senhor é Deus de milagres, que não há impossível para o Senhor, não há impossível para o Senhor. Quando se esgota qualquer recurso humano, quando o homem não sabe mais o que fazer, Pai, o Senhor vem e diz: não há impossível para mim. Operando, Senhor, quem pode impedir, Pai? Pai querido, em nome de Jesus, Pai, meu Deus, o teu filho que está assistindo aí, Senhor, nesse momento, Pai, meu Deus, a fé dele já foi ativada. Eu chamo o milagre sobre a vida dos teus filhos, Pai, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, não há mais medo, não há mais dúvida, não há mais, Senhor, nada que prende, Senhor, a vida do teu filho em incredulidade, Pai. Foi liberado, Senhor, e ativado na vida dele nesta manhã, Senhor, a fé. E eu chamo o milagre sobre a vida do teu filho, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que ele levante a cabeça, olhe para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro, Pai, diante de qualquer situação, Senhor, que aconteça essa semana, que ele possa dizer em nome de Jesus: eu creio no meu milagre.